Era manhã, clara manhã de sol, rompendo a bruma, como barco vermelho a cingrar a espuma, campo de luta onde o sol, gladiador selvagem, espalhava o vermelho do seu sangue sobre o cinza da paisagem. Jesus, depois de uma noite inteira de oração envolto, em singelo manto, cabelos revoltos, barba em desalinhos, sandálias de couro manchadas pelo vermelho pó das longas caminhadas. Ensinava no templo, apresentando ao povo em larga nitidez a nova esperança de um horizonte novo. Falava da estrada do porvir, imensa, desconhecida, para Nova Canaã, a cidade prometida, que Moisés procurara ao longo do deserto, parecendo tão longe, estando ali tão perto. Ensinava ele ser a porta, o caminho, o exemplo, quando um bando sinistro avançou pelo templo, escribas e fariseus, num cínico mistério, gritavam: prendam este homem, matem esta mulher. No meio do burburinho, uma mulher bonita, pálida, ferida, maltratada e maldita, pela lei de Moisés aguardava a sentença, o prêmio do pecado, a negra recompensa. De um amor ilícito, envergonhada e muda, aguardava o suplício, a pedra pontiaguda, que em sua pele morena faria ferida medonha, selando a desgraça, o martírio, a vergonha. Fora apanhada no ato, no próprio pecado, que do seu leito se tornara deletério, desde o momento em que a paixão se transformou em adultério. Depois, a densa treva, um corpo ensanguentado, expostos para exemplo o preço do pecado. No meio do vozerio, uma voz se levanta: Jesus de Nazaré, que dizes dessa santa? Merece o castigo que a nossa lei ensina, ou merece o perdão que é da tua doutrina? Indiferente ao bando, alheio à multidão, abaixa-se o mestre com o dedo a escrever no chão. Levanta-se então altivo, olhos vivos e a alma profundamente clara, imensamente calma, e com uma só sentença derruba todo o brado: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Abaixa-se outra vez o pai do evangelho, a multidão se dispersa, a começar do mais velho. Ficam apenas os dois, o perdão e o pecado, a mulher, a negridão, Jesus, o dia iluminado. A pecadora humilde aguarda comovido que destino lhe daria o que salvara a sua vida. Olhando para ela, o nazareno perguntou: ninguém te condenou? Tampouco eu te condeno. Levantando olhar paternal, disse ele à mulher: mulher, podes ir, vive a vida, segue em paz, não peques mais. Este é o modo poético que Gioia Júnior usa para descrever um episódio acontecido em Jerusalém, logo após a festa dos tabernáculos, quando uma mulher que fora flagrada em adultério fora arrastada à presença de Jesus. Ela fora apanhada em flagrante adultério, retirada da cama, talvez seminua, e trazida para sofrer o que a lei determinava. Levaram a Jesus Cristo, colocaram para ele o dilema: cumprir a lei
ou negar a sua mensagem. E então Jesus escreve o que no chão ninguém sabe. O fato é que depois ele diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Talvez pelo que ele tivesse escrito, alguém olhou e se julgou indigno e começaram a se dispersar a partir do mais velho. Sabe, queridos, a causa daquela mulher era uma causa absolutamente perdida. Aquela causa era um direito ruim. Ela fora flagrada no seu pecado. As testemunhas todas corroboravam a sua culpa. A lei era inexorável, determinava a pena de morte por apedrejamento. O que se faz quando se tem uma causa tão ruim, quando todas as circunstâncias ou todas as testemunhas corroboram e conspiram contra nós? Procura-se o melhor advogado. O melhor advogado que, não podendo provar a nossa inocência, conseguirá, às custas de artifícios legais, prorrogar a nossa sentença. Sabe, a palavra de Deus nos diz, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Não temos uma banca de advocacia formada pelos apóstolos, formada pela bendita Virgem Maria, pelos anjos, arcanjos ou serafins. Nós temos um único advogado, uma única pessoa, cujo nome é Jesus Cristo. Jesus foi capaz de livrar aquela mulher de uma condenação certa. Jesus é capaz de nos livrar da condenação certa, porque a nossa causa é ruim. Todos nós somos pecadores. Os que não são mentirosos são invejosos, os que não são invejosos são adúlteros, os que não são adúlteros são lascivos, os que não são lascivos são desonestos, os que não são desonestos são omissos, os que não são omissos são maledicentes, de modo, queridos, que a nossa vida, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de tratar as pessoas corrobora contra nós, como aquelas testemunhas corroboravam contra aquela mulher. O que fazer? Escolher o melhor advogado. O nome dele é Jesus Cristo, que não recorrerá a artifícios legais para prorrogar indefinidamente a nossa sentença, mas muito pelo contrário, que assumindo a nossa culpa, assume sobre si a nossa sentença, e ele nos declara justo, não por um artifício legal, mas porque a culpa foi expiada, o pecado foi pago, a sentença foi cumprida. Ele mesmo é o advogado, ele mesmo é o que cumpre a sentença no meu lugar e no teu lugar. E tendo cumprido a sentença, ele disse: tetelestai. Lá naquela tarde, no alto do Gólgota, tetelestai, que quer dizer está consumado, está feito, está pago, a sentença foi cumprida, não se deve mais nada, você agora é filho de Deus, bendito, amado, teu nome foi transferido para o livro da vida e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é culpado, quer aceite isto ou não, você merece a condenação, goste ou não goste, mas uma coisa você precisa saber: Jesus Cristo já fez tudo o que era preciso para que você não tenha que pagar o preço que Ele já pagou.
Mas há algo que você tem que fazer. Você tem que assumir Jesus como teu Salvador, como o teu único advogado, como a tua única salvação. E faça isso logo, antes que ele tire a roupa de advogado e vista a túnica de juiz. Quando ele for juiz, ele não estará mais espiando a nossa culpa. Ele não estará mais advogando a nossa causa. Ele não estará mais do nosso lado. Estará do outro lado para decretar a sentença maldita, a sentença do preço do pecado, uma eterna condenação, que você não precisa nem receber, nem com ela se preocupar, se você constituir Jesus como teu advogado, hoje, agora, porque Ele está esperando. Deus te abençoe.